Muitas pessoas decoram suas casas com árvores de Natal neste período do ano. Se você já fez isso ou está considerando, há um aspecto pouco discutido que pode parecer incomum à primeira vista, mas que se revela lógico ao analisar suas raízes mais profundas. Existe uma explicação energética e ancestral por trás do fato de que famílias judaicas tradicionalmente não participam dessa celebração e, ainda assim, apresentam indícios significativos de prosperidade financeira. Não se trata de questões religiosas ou de adesão a uma crença específica, mas sim de intencal, simbolismo e fluxo de energia. Cada decisão tomada em dezembro pode influenciar diretamente as oportunidades ou obstáculos que surgirão nos meses seguintes. Dados indicam que 87% dos brasileiros montam árvores de Natal anualmente. A prática é vista como uma tradição consolidada, algo que encanta as crianças e traz alegria aos lares. Contudo, é interessante observar que 67% dessas mesmas famílias enfrentam dificuldades financeiras já no início do ano seguinte. Não se trata de mera coincidência. Enquanto isso, comunidades judaicas celebram, no mesmo período, o Chanukah, a festa das luzes, que carrega um princípio milenar de multiplicação, não de consumo. A proposta não é gastar, mas sim expandir. Neste momento, serão apresentados os três símbolos associados ao Natal que, segundo essa perspectiva, podem interferir na prosperidade. Será abordada a história real do milagre do azeite, que durou 8 dias quando deveria ter durado apenas um, e um ritual prático de 8 noites que pode ser iniciado ainda esta semana. Trata-se de uma prática que já transformou a realidade de centenas de brasileiros, independentemente de sua origem religiosa, com resultados observados em até 3 dias. Serão fornecidos exemplos concretos, valores e datas, sem rodeios ou generalizações. Antes de prosseguir, é importante destacar que, semanalmente, são compartilhados conhecimentos ancestrais adaptados à realidade brasileira, acessíveis a qualquer pessoa, independentemente de sua fé. O objetivo não é converter ou impor crenças, mas sim oferecer ferramentas universais, testadas ao longo de séculos, para quem desejar aplicá-las. Um caso real ilustra bem essa questão. Nos anos 1990, em Porto Alegre, Samuel Goldstein, contador e casado com Mariana, uma brasileira católica, repetia todos os anos o mesmo ritual. Montava uma árvore de Natal imponente, comprava presentes caros e organizava uma ceia sofisticada. Os gastos anuais chegavam a cerca de R$ 8.500, corrigidos para valores atuais. A intenção era nobre, agradar a esposa, sua família e demonstrar capacidade de prover. Porém, em janeiro de 1996, o escritório de contabilidade onde Samuel era sócio faliu. De uma hora para outra, ele se viu com uma dívida de R$ 23.000, cartões de crédito estourados, cheque especial no limite e nenhuma reserva financeira. O pior veio depois. A sensação de fracasso, a culpa por ter errado o ponto diante do desespero do marido. Mariana tomou uma atitude inesperada. Ligou para sua mãe, Dona Vera, católica praticante, e pediu orientação. A resposta que recebeu mudou tudo. Mariana, o Samuel e judeu. Seu povo carrega uma sabedoria milenar sobre prosperidade. Porque vocês insistem em celebrar uma festa que não é a dele, gastando dinheiro que não tem, em vez de seguir a tradição que lhe pertence. As palavras tiveram um impacto profundo. Samuel nunca havia refletido sobre isso. Ao longo dos anos, havia se distanciado de suas raízes para se adaptar à família da esposa. Naquele dezembro de 1996, pela primeira vez em uma década de casamento, Samuel celebrou o Chanukah de verdade. Comprou uma menora, acendeu as velas, aprendeu as bencaus e preparou os pratos tradicionais. Mariana participou com respeito e curiosidade. O que aconteceu nos 40 dias seguintes foi surpreendente. 3 clientes antigos, com quem Samuel havia perdido contato, retornaram solicitando serviços. Um deles o indicou para uma grande empresa. Em março, além de quitar a dívida, ele já registrava fluxo de caixa positivo. Em junho, inaugurou seu próprio escritório. Anos depois, ele afirmou: "Não foi mágica. Foi reconexão com minha essência, com minha identidade. Quando parei de tentar ser quem não sou, o universo me reconheceu e abriu caminhos." Pode surgir a dúvida: o que há de problemático no Natal? A questão não é classificar a celebração como certa ou errada. O Natal é uma festa cristã, criada para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Se você é cristão, católico ou evangélico, faz todo o sentido celebrá-lo com devoção. Porém, se a motivação é apenas seguir uma tradição ou agradar os outros, sem que isso ressoe com sua verdadeira essência espiritual, a energia, o dinheiro e a intenção investidos podem se dispersar.
O resultado e uma desconexão que se reflete na vida financeira. Agora, é importante analisar os símbolos em si, pois neles reside a questão energética. O primeiro é a árvore. Poucos sabem que sua original e crista, mas paga. Ela vem das tradições dos povos nórdicos, que reverenciavam árvores como símbolos de fertilidade da terra. Quando o cristianismo se expandiu pela Europa, a igreja adaptou esse símbolo para facilitar a conversão dos pagãos. Assim, a árvore representa uma conexão com o terreno, com o material, com o que está abaixo. Na Cabala judaica, existe o conceito da árvore da vida, composta pelas 10 sefirot, as emanações divinas. A sefira mais baixa, Malchut, simboliza o mundo material. A mais elevada, Keter, representa a coroa divina, a conexão com o infinito. Ao montar uma árvore de Natal, a ênfase recai sobre o material, o terreno, o limitado, sem uma ligação clara com o divino. E algo decorativo, mas que não multiplica. Segundo o símbolo e o Papai Noel. Trata-se de uma figura externa, vestida de vermelho, que traz presentes de fora. Qual a mensagem subliminar transmitida às crianças e ao inconsciente? A ideia de que a abundância vem de fora, que e preciso esperar por alguém que a traga, que não se é, co-criador da própria prosperidade. Na tradição judaica, não existe essa figura. O que há é a nocal de que Deus é parceiro do ser humano na criação. Você age, trabalha, planta e ele multiplica. E uma relação ativa, não passiva. O terceiro símbolo e o consumismo desenfreado, presentes caros, decorações luxuosas, ceias extravagantes. A indústria do Natal movimenta bilhões, mas o foco aqui não é criticar quem vende, e sim a mentalidade de gastar sem consciência, de se endividar para demonstrar afeto. O amor não se mede pelo valor gasto, mas pela presença, pela intenção. Quando se gasta além do possível em dezembro, janeiro começa com ansiedade, culpa e dificuldades financeiras. Como atrair prosperidade comunicando o ano dessa forma? Um exemplo concreto ilustra essa situação. João, operário de uma fábrica em São Paulo, decidiu, nos natais de 2020 e 2021, fazer uma festa grandiosa para seus 3 filhos. Comprou uma árvore de 2 metros, gastou R$ 4.200 em presentes e mais 1.300 na ceia, tudo no cartão de crédito. Quando a fatura chegou, ele levou 11 meses pagando juros, 11 meses de aperto financeiro por causa de uma única noite. Enquanto isso, seu vizinho, Chaim, de família judaica, gastou, no mesmo período, R$ 380. Adquiriu uma menora simples, alguns presentes modestos e preparou uma refeição tradicional. A diferença nos resultados foi notável. Enquanto João enfrentava dificuldades, Chaim manteve sua estabilidade financeira e ainda conseguiu poupar menora de metal, velas de qualidade, ingredientes para preparar as refeições tradicionais e moedas de chocolate para as crianças. A celebração durou 8 noites, repleta de significado, diálogos e ensinamentos. Ao final, a família iniciou um novo ano com estabilidade financeira e uma perspectiva positiva. A história por trás de Chanukah remonta ao ano 165 antes da Era Comum, quando a terra de Israel estava sob o domínio do Império Seleucida. O governante Antíoco IV proibiu a prática do judaísmo, profanou o templo sagrado em Jerusalém, colocou ídolos em seu interior e sacrificou porcos no altar. O objetivo era eliminar a identidade judaica. Um grupo de judeus, liderado pela família dos Macabeus, rebelou-se contra um exército numericamente superior, movido por fé e determinação. Após 3 anos de conflito, reconquistaram Jerusalém e o templo. A primeira cal dos Macabeus foi purificar o local e reacender a menora sagrada, o candelabro de 7 bracos que deveria permanecer sempre aceso como símbolo da presença divina. No entanto, havia um problema. Para acendê-la, era necessário azeite puro, preparado de acordo com rituais específicos. Após uma busca minuciosa, encontraram apenas uma pequena jarra lacrada com o selo do sumo sacerdote. A quantidade de azeite era suficiente para manter a chama por um único dia, mas seriam necessários 8 dias para produzir um novo suprimento seguindo as leis judaicas. Ainda assim, decidiram acendê-la. O que ocorreu a seguir foi considerado um milagre. O azeite, que deveria durar apenas um dia, queimou por 8 dias completos, até que o novo azeite estivesse pronto. Esse episódio não representou uma abundância repentina vinda do céu, mas a multiplicação do pouco que existia. Foi a transformação do 1 em 8, o princípio subjacente e que, ao agir com fé e utilizar o que se tem, mesmo que mínimo, e possível alcançar resultados além do esperado. Esse conceito não se limita ao âmbito espiritual, estendendo-se também ao campo financeiro. Muitas vezes, as pessoas adiam a coisa sob a justificativa de que precisam de mais recursos para começar. Frases como "quando eu tiver mais dinheiro, aí vou investir", ou "quando ganhar melhor, aí vou guardar" refletem uma mentalidade oposta do milagre de Chanukah. O ensinamento central é iniciar com o que se tem no presente, por menor que seja, e confiar na multiplicação. Um exemplo contemporâneo ilustra essa ideia.
Carla Mendes, designer gráfica freelancer de Curitiba, enfrentava instabilidade financeira no final de 2023. Sua renda variava entre real dólar 1.400 e real dólar 2.100 mensais. Embora não fosse judia e se identificasse como católica não praticante, assistiu a um vídeo sobre Chanukah e ficou intrigada com o conceito de multiplicar cal. Decidiu realizar um experimento. Comprou uma menora pela internet, estudou o ritual e celebrou os 8 dias de Chanukah sozinha em seu apartamento. A cada noite, acendia as velas, fazia uma oracal simples agradecendo pelo que tinha e registrava em um caderno. Hoje, tenho X reais na conta e Y projetos em andamento. Agradeço por isso e peço que seja multiplicado. Nos 3 primeiros dias, nada de concreto aconteceu. Carla persistiu, mantendo o ritual. No 4º dia, um cliente antigo entrou em contato para um projeto de maior porte. No 6º dia, surgiu a ideia de um produto digital que nunca havia considerado. No 8º dia, fechou 2 novos contratos. Em janeiro de 2024, sua renda foi de real dólar 4.700. Em fevereiro, real dólar 5.200. Em março, real dólar 6.200, um aumento de 195% em 3 meses. Em mensagem enviada posteriormente, ela afirmou: "Não sei se foi o ritual, coincidência ou uma mudança na minha mentalidade, mas algo mudou. Sai da energia de escassez para uma de abundância progressiva." O simbolismo de Chanukah oferece lições profundas sobre prosperidade. A Chanukia, a menor específica da festa, possui 9 bracos. 8 representam os dias do milagre e um posicionado no centro ou mais alto e chamado de Shamash Seru. Essa vela é usada para acender as demais. O ensinamento é claro: para iluminar os outros e multiplicar, é necessário primeiro ter uma fonte. Cada pessoa deve ser o chamash de sua própria vida. As velas são acesas da direita para a esquerda, movimento que, na Cabala, simboliza o ato de receber. A mão direita representa a Shezed bondade, docal, enquanto a esquerda representa Jivurá forca, contencau. Acender as velas nesse sentido significa transferir energia da docal para a recepcal, expressando: dou luz ao mundo e recebo abundância em troca. Além disso, o acendimento é progressivo. No 1º dia, uma vela, no 2º, 2 e assim sucessivamente até 8. Não há um aumento abrupto, mas um crescimento gradual, constante e sustentável, o verdadeiro caminho para a prosperidade. As comidas tradicionais de Chanukah são fritas em azeite, como o sufeniot, rosquinhas recheadas e os laques, panquecas de batata. O uso do azeite remete ao milagre, mas também carrega um significado mais profundo. O azeite é um líquido que flui, se espalha e, quando aquecido, aumenta de volume. Ele simboliza a abundância que circula, o dinheiro que se multiplica com o calor da cal. Uma história familiar reforça esse princípio. Akel, bisavô de uma narradora, morava no Rio de Janeiro entre as décadas de 1950 e 1980. Costureira com renda modesta, ela desenvolveu um ritual durante Chanukah. Decorava uma lata de metal e, ao longo dos 8 dias, depositava 10% de tudo que ganhava naquela semana. No 8º dia, abria a lata, contava o dinheiro e agradecia em voz alta: "Bendito seja Deus, que multiplicou o pouco que eu tinha." O valor não era gasto, mas guardado até o Chanukah seguinte. No ano seguinte, somava-se aquele montante aos novos 10% dos 8 dias, repetindo o agradecimento pela multiplicacal. O ritual foi mantido por 30 anos. Como resultado, Akel adquiriu 2 imóveis apenas com esse dinheiro, que ela chamava de dinheiro multiplicado de Chanukah. Os aluguéis desses imóveis garantiram sua renda até o fim da vida. Seu ensinamento era simples: agradecer pelo pouco faz com que ele se transforme em muito. Não se espera ter muito para agradecer, agradece-se pelo pouco, e ele se multiplica. Outras tradições de Chanukah também carregam ensinamentos sobre prosperidade. Uma delas é o hábito de dar gelt dinheiro ou presentes às crianças, incentivando a generosidade e a circulação de recursos. Outra prática é a leitura de histórias que reforçam valores como resiliência e a capacidade de transformar adversidades em oportunidades. Esses elementos, combinados, formam um sistema de princípios aplicáveis não apenas à vida espiritual, mas também à construção de uma base financeira sólida de fora, simbolizando a divulgação do milagre. Acenda a vela central, chamada Shamash, e use-a para acender a primeira vela, posicionada no extremo direito da menora. Enquanto acende, recite a bencal tradicional: Baruch Atah Adonai, Elohim melech haolam, asher kitnu b'mitzvotav v'tzivanu ladlik ner Chanukah, bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela de Chanukah. Em seguida, pode-se acrescentar: Baruch Atah Adonai, Elohim melech haolam, she'az anissim lavotenu bayamin ha'im basmanaz, bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que realizou milagres para nossos antepassados naqueles dias.
Nesta época, após acender, reserve alguns minutos para refletir sobre o significado da luz. A chama representa a existência, a capacidade de brilhar mesmo em condições adversas, e um momento para agradecer pelas oportunidades já recebidas e para declarar intenções claras sobre o que se deseja multiplicar, seja prosperidade, conhecimento, saúde ou relacionamentos. Anote no caderno uma palavra ou frase que sintetize essa intenção, como abundância com propósito ou resiliência para transformar desafios. No segundo dia, repita o processo, acendendo o chamash e, em seguida, a segunda vela, posicionada à esquerda da primeira. Agora, as duas velas devem ser acesas da esquerda para a direita, sempre começando pela mais nova. A cada noite, o número de velas aumenta, simbolizando a progressão do milagre e a ideia de que pequenas ações consistentes geram resultados exponenciais. Durante os 8 dias, e comum cantar músicas tradicionais, como mostrar o rochedo da minha salvacal, ou compartilhar histórias que reforcem os valores da celebracal. Além do acendimento das velas, prepare e consuma alimentos fritos em azeite, como laques, panquecas de batata ou sufganiote sonhos recheados. O azeite, que durou 8 dias no templo, representa a multiplicação dos recursos. Ao cozinhar ou comer, pense em como pode aplicar esse princípio em sua vida. Investir tempo em habilidades que gerem retorno, poupar com disciplina ou compartilhar conhecimento que enriqueça outros. Outra prática, e o GELT, a distribuição de moedas ou presentes. Para adultos, pode ser uma quantia simbólica destinada a coisa ou investimentos. Para crianças, moedas de chocolate ou pequenos valores ensinam desde cedo a lidar com recursos de forma consciente. A ideia não e o valor material, mas a circulação da energia, dar e receber com alegria, sem apego excessivo. Durante os 8 dias, evite discussões ou negociações financeiras estressantes. A Tradical sugere que esse período é propício para semear boas energias, não para dissipá-las. Em vez disso, concentre-se em ações que alinhem suas finanças com seus valores, revisar metas, organizar contas ou planejar projetos futuros. O caderno pode ser usado para registrar não apenas intenções, mas também pequenas vitórias, como uma dívida quitada ou uma nova oportunidade identificada. No último dia, após acender todas as velas, reserve um tempo para avaliar o que foi aprendido. Pergunte-se: como posso manter essa energia de multiplicação ao longo do ano? A resposta pode estar em hábitos simples, como reservar uma porcentagem da renda para investimentos, dedicar um dia por mês a estudar finanças ou praticar a gratidão diária pelas conquistas, por menores que sejam. A celebração de Chanukah, assim, transcende o ritual religioso. Ela oferece um modelo prático para construir prosperidade com base em princípios universais, consistência, intenção clara e a compreensão de que a abundância não é um destino, mas um processo contínuo. Não se trata de adotar uma fé específica, mas de reconhecer que as tradições carregam sabedoria aplicável a qualquer contexto, desde que haja disposição para aprender e agir. Passageiro deixou uma gorjeta de R$ 50, algo incomum em sua rotina. No quinto dia, recebeu uma oferta para trabalhar em um evento corporativo, rendendo um adicional de R$ 400. Ao final dos 8 dias, sua renda mensal havia subido para R$ 3.500, um aumento de 25%. Rodrigo atribuiu parte dessa mudança maior atenção às oportunidades que surgiam, como corridas em horários de pico e indicações de outros motoristas. Segundo o caso envolve Ana, microempreendedora em São Paulo. Ela vendia artesanato online e enfrentava dificuldades para atingir a meta de R$ 1.000 mensais. Após realizar o ritual, passou a registrar diariamente não apenas suas vendas, mas também pequenos sinais de progresso, um comentário positivo em suas redes sociais, um cliente que retornou para uma nova compra, um fornecedor que ofereceu desconto. No sétimo dia, recebeu uma encomenda inesperada de R$ 200, seguida de outra, no dia seguinte, de R$ 300. Ao final do mês, sua renda havia dobrado, alcançando R$ 2.000. Ana destacou que o exercício de gratidão ajudou a perceber que sua situação não era estática, mas sim um ponto de partida para algo maior. Terceiro exemplo e de Carlos, professor de inglês em Belo Horizonte. Ele buscava complementar sua renda com aulas particulares, mas sentia dificuldade em atrair alunos. Durante os 8 dias do ritual, anotou cada pequena conquista. Um aluno que confirmou aula, um pagamento adiantado, um novo contato interessado. No quarto dia, recebeu uma mensagem de uma escola de idiomas oferecendo uma vaga para lecionar em um curso intensivo. No oitavo dia, 3 alunos antigos retornaram para aulas regulares. Ao final do mês, sua renda extra havia aumentado em 40%, passando de R$ 800 para R$ 1.120.
Carlos observou que, além das oportunidades concretas, o ritual ajudou a manter uma postura mais confiante ao divulgar seu trabalho. Os resultados relatados por Rodrigo, Ana e Carlos não decorrem de intervenções sobrenaturais, mas sim de uma mudança na percepção e no comportamento. A prática diária de gratidão e visualização ativa áreas do cérebro associadas à motivação e à tomada de decisão, como o córtex pré-frontal e o sistema de recompensa. Estudos indicam que indivíduos que cultivam a gratidão tendem a apresentar maior resiliência diante de desafios, o que facilita a identificação de soluções criativas para problemas financeiros. Além disso, o ato de registrar diariamente as conquistas, por menores que sejam, reforça a sensação de progresso. Essa prática está alinhada com pesquisas sobre a psicologia da motivação, que demonstram que o acompanhamento contínuo de pequenas vitórias aumenta a persistência e a disposição para agir. No contexto de Chanukka, a progressão das velas, de 1 a 8, simboliza esse acúmulo gradual, reforçando a ideia de que a prosperidade é construída passo a passo. Outro aspecto relevante é a integração de elementos lúdicos, como o jogo do dreidel. A atividade, aparentemente simples, serve como um treinamento para lidar com resultados variáveis, ensinando a extrair aprendizado tanto das vitórias quanto das derrotas. Essa mentalidade é valiosa em qualquer área da vida, especialmente na financeira, onde a capacidade de adaptar-se a imprevistos é fundamental. A prática de separar moedas e agradecer por cada entrada de dinheiro, mesmo que mínima, também tem respaldo em estudos comportamentais. Pesquisas mostram que o reconhecimento frequente de pequenas quantias reduz a ansiedade em relação ao dinheiro e aumenta a sensação de controle sobre as finanças. Isso ocorre porque o cérebro passa a associar a entrada de recursos a um evento positivo, em vez de algo esporádico ou ameaçador. E é importante ressaltar que o ritual não substitui as práticas, como planejamento financeiro, capacitação profissional ou networking. Sua função é complementar esses esforços, criando um estado mental mais receptivo às oportunidades. A combinação de intenção, gratidão e ação concreta potencializa os resultados, como demonstrado nos casos apresentados. Para aqueles que desejam adaptar a prática a outras tradições ou contextos, a flexibilidade é um dos seus principais atributos. A essência do ritual, consistência, reconhecimento do progresso e abertura para o novo, pode ser aplicada de diversas formas. O fundamental é manter a regularidade e a sinceridade na execução, independentemente das palavras ou símbolos utilizados. Por fim, a divulgação do ritual, seja por meio de conversas, redes sociais ou encontros, reforça seu propósito original, assim como a luz da Chanukka é colocada em local visível para iluminar o ambiente externo. Compartilhar experiências de prosperidade contribui para a construção de uma mentalidade coletiva mais abundante. Essa troca não apenas beneficia quem recebe a informação, mas também fortalece a crença de quem a transmite, criando um ciclo virtuoso de aprendizado e crescimento no aeroporto. O passageiro deixou uma gorjeta de R$ 50, valor que Rodrigo nunca havia recebido antes. No sexto dia, outro cliente, um empresário, conversou com ele durante o trajeto e, após a corrida, ofereceu-lhe um emprego fixo como motorista particular. Rodrigo aceitou a proposta. Atualmente, sua renda mensal é de R$ 4.100, além de benefícios adicionais. Ele comenta: "Não sei se foi o ritual que atraiu o cliente ou se me deixou mais receptivo, mais positivo. O fato é que o cliente percebeu isso e confiou em mim. De qualquer forma, funcionou." A segunda história envolve Patrícia, dona de casa em Recife, cujo marido estava desempregado havia 4 meses quando dezembro de 2023 chegou. Embora fossem católicos praticantes, uma amiga judia mencionou o ritual de Chanukka e o princípio da multiplicação. Patrícia decidiu experimentar. Comprou uma menora, explicou o ritual ao marido e, juntos, realizaram a prática durante os 8 dias. Após o jantar, acendiam as velas, faziam uma oração pedindo a multiplicação de oportunidades e conversavam sobre gratidão. No 7º dia, o marido recebeu uma ligação da empresa onde havia feito uma entrevista meses antes, acreditando já ter sido descartado. O setor de recursos humanos informou que uma desistência de última hora havia reaberto a vaga. Ele foi chamado, passou por mais uma entrevista e foi contratado 15 dias depois. Patrícia relatou: "Aquilo mudou nossa mentalidade. Deixamos de agir com desespero e passamos a ter fé. Quando você tem fé, as coisas fluem de maneira diferente." A terceira história é sobre Miriam, enfermeira em São Paulo durante a pandemia de 2021. Com a redução de turnos no hospital, sua renda caiu 40%. Ela vivia com medo constante, ansiedade e insônia. Uma colega de trabalho judia, ao notar seu estado, sugeriu que pesquisasse sobre Chanukka. Miriam leu sobre o milagre do azeite e identificou-se com a narrativa.
Estou na escuridão agora. Preciso acender uma luz, pensou. Realizou o ritual sozinha, completando os 8 dias em dezembro daquele ano. Não houve uma mudança imediata, mas algo se transformou internamente. Ela deixou de se ver como vítima, parou de se lamentar e começou a buscar soluções. Em janeiro de 2022, passou a gravar vídeos no TikTok ensinando técnicas básicas de enfermagem e curiosidades médicas. Os vídeos viralizaram. Em março, lançou um curso online para auxiliares de enfermagem. Em 2025, sua renda era 80% maior do que antes da pandemia. Miriam afirma: Chanuka me ensinou o que significa sair da escuridão, o milagre não e a ausência de crise, mas a multiplicação dentro dela. 3 mensagens finais podem ser destacadas. A primeira: prosperidade não se resume à quantidade de recursos que surgem repentinamente. Trata-se de uma mentalidade de multiplicação. Enquanto o Natal, em muitos contextos, incentiva o consumo sem reflexão, ativando uma mentalidade de escassez. Chanuka propõe acender luzes a partir do pouco, observando sua expansão. Isso ativa uma mentalidade de abundância progressiva. A segunda mensagem reforça a importância dos símbolos. Embora possam parecer insignificantes ou meramente decorativos, o inconsciente os interpreta constantemente. Decorar a casa com símbolos de uma celebração que não ressoa com a própria essência pode gerar desalinhamento energético. Por outro lado, escolher conscientemente símbolos que carregam significado profundo contribui para a harmonia e o fluxo das circunstâncias. A terceira mensagem ressalta que a sabedoria judaica não é exclusiva de uma tradição religiosa. Trata-se de um conhecimento universal, testado ao longo de milênios e disponível para quem desejar aplicá-lo. Não é necessário converter-se ou mudar de crença. Basta respeitar, estudar e praticar com intenção genuína. Para aqueles que acompanharam até aqui, há um pedido específico. Escrever nos comentários a frase "Vou acender a luz". Mais do que uma simples interação, trata-se de um compromisso energético com a própria prosperidade. Após realizar o ritual dos 8 dias, é sugerido que se retorne para compartilhar as mudanças observadas. Além disso, recomenda-se assinar o canal e ativar as notificações. Na semana seguinte, será ensinada uma prática com 3 palavras em hebraico, utilizadas por milionários judeus antes de negociar coisas. Essas palavras podem ser aplicadas em reuniões, entrevistas, vendas ou qualquer situação em que recursos financeiros estejam em jogo. Outra sugestão é compartilhar o conteúdo com alguém que esteja enfrentando dificuldades financeiras. A sabedoria judaica, quando disseminada, multiplica-se. Guardar conhecimento para si não contribui para o crescimento coletivo. Quanto mais pessoas iluminadas, melhores são as condições para todos. Por fim, uma última história é mencionada. Uma professora da infância, já falecida, costumava dizer: a diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive não é sorte. Não é uma questão de privilégio divino. E então, escolha. Diariamente, cada pessoa decide entre uma mentalidade de escassez ou de abundância, entre gastar ou multiplicar, entre a escuridão e a luz. Enquanto o Natal, em muitos casos, convida ao consumo, Chanuka convida a multiplicação. A escolha sempre esteve e continua nas mãos de cada um. Agora, com o conhecimento apresentado, resta decidir, ignora-lo e manter os mesmos padrões ou testa-lo, acendendo a primeira vela, agradecendo pelo pouco e observando. A multiplicação acontecer. A esperança e que a luz seja escolhida, que o ritual seja realizado, mesmo que pela primeira vez, que as velas sejam acesas com fé e que o milagre se manifeste, e que, no ano seguinte, haja um testemunho para inspirar outras pessoas, multiplicando a luz, e a prosperidade ilumine os caminhos, e que o milagre da multiplicação se concretize em todos os aspectos. Após 8 dias, o convite é para retornar e testemunhar a transformação.